Os termos exorcismo, esconjuração ou esconjuro, ato de fazer jurar, em latim, designam o ritual executado por uma pessoa devidamente autorizada a expulsar espíritos malignos ou demônios de outra pessoa que está no estado de possessão demoníaca. Pode também designar o ato de expulsar demônios por intermédio de rezas e esconjuros e imprecações. No cristianismo, o Evangelho relata frequentemente episódio em que Jesus Cristo expulsa o demônio de pessoas possuídas, tendo esse poder sido transmitido aos seus apóstolos no dia da Ascensão. No entanto, a prática ou práticas semelhantes são bastante antigas de fazer parte do sistema da crença de muitas culturas e religiões. Em 2015, segundo o site católico britânico Catholic Herd, houve um grande aumento mundial de rituais de exorcismos executados por padres. Segundo a mesma reportagem, a Renovação Carismática Católica também realiza exorcismos não oficiais. No ritual, o padre reza e joga água benta sobre a pessoa possuída. Isso consideramos a cerimônia da Igreja Católica mais discreta. Nas igrejas evangélicas, o exorcismo rola diante do público e o obreiro pode até chacoalhar o possuído. Em uma casa não é possível coabitar Deus e o diabo. Onde está Deus, o diabo não entra. O padre faz com que a família creia na presença de Deus. E isso vai eliminando o diabo. Uma família aqui em Fortaleza nos procurou, porque dentro de uma casa estavam acontecendo fatos incríveis. Uma hora, enquanto as crianças estavam em um quarto da casa, brincando de tirar selfie, apareceu essa imagem que preocupou demais a família. A família estava sendo perturbada por esse espírito. A casa não tinha mais paz. As crianças não podiam mais brincar. Sempre havia alguma coisa que estava impedindo a brincadeira e perturbando as crianças. Fomos até a casa para conversar com a família. A família não estava mais lá. Levamos um curandeiro para poder fazer uma limpeza na casa. Mas antes de tudo, fomos conversar com o Padre Ivan para saber o que realmente habitava naquela casa. Se realmente se tratava de um exorcismo que iríamos fazer, de uma limpeza na casa. Nós fomos até a casa no qual a família falava que estava vendo tais perturbações. O espírito ainda estava dentro da casa. O espírito não deixava as crianças em paz. Vivia de quarto em quarto, de vão em vão, perturbando aquele momento que as crianças estavam brincando. Era realmente de arrepiar. A energia da casa era muito forte. O curandeiro estava lá dentro e pediu para que nós entrássemos na casa. Na verdade, estava com muito medo do que poderia acontecer. A casa guardava uma energia muito negativa. Estava muito suja, totalmente deteriorada. Era realmente de arrepiar. Vocês não têm noção da energia negativa que habitava naquela casa. O espírito ainda estava lá perturbando. Um espírito perturbador que se alojava dentro do quarto das crianças e não deixava as crianças em paz de forma alguma. A casa era de dar arrepios, muito suja, tenebrosa e assustadora. Naquela casa, com certeza, havia forças do mal. Fomos até um padre para conversar com ele, para ver o que estava acontecendo e o que poderíamos fazer. O que a gente vê nos filmes do cinema, Hollywood, ele enfeita muito, né? E a gente tem a preocupação de saber se realmente a igreja, os padres, fazem exorcismo. Me falar aqui com o Padre Ivan, para ele falar pela Igreja Católica, realmente existe, como é que faz, quem pode fazer? A igreja tem a possibilidade de fazer algum padre, Padre Ivan? Sim, na diocese ou na arquidiocese, o exorcista, o bispo é o exorcista. Ele é por excelência. E o padre, aquele que ele determinar ou que tem autorização para fazer isso. Porque exige uma formação e existe também sensibilidade. E quando nós falamos desse tema do exorcismo, nós também lembramos que essa pessoa deve estar preparada e até pedir o auxílio das ciências.
como a psicologia, parapsicologia, outras ciências que vão nos ajudar, porque nós temos dois lados. Pessoas que acham que tudo tem o demônio e pessoas que acham que nada tem o demônio. E é claro, quando nós vamos, tem alguma pessoa que pede porque a pessoa está possuída pelo mal, pelo demônio, a primeira atitude nossa é de ter o cuidado, é de ter ali uma conversa e de tentar compreender para fazer bem o que nós queremos. Mas sempre tem um padre responsável na arquidiocese, na diocese, para falar e para fazer esse exorcismo, que é uma espécie de oração para afastar o mal, para afastar o demônio, para dizer, olha, nós queremos que essa pessoa fique bem, porque nem todas estão possuídas pelo mal, tem também a questão da doença, e aí é importante para quem vai fazer, no caso o padre especialista, como ele já tem uma certa experiência, ele olhar de uma forma muito crítica, também de uma forma muito respeitosa para cada pessoa. Como a gente vê nos filmes, né? A gente vê em Hollywood aqueles filmes, o Exorcista, tudo aquilo ali, que a menina fica pendurada de cabeça para baixo. Aquilo existe mesmo? A possessão é aquilo? Essa questão do exorcismo foi sempre cheia de polêmica. É sempre muito cheia de questões, é sempre muito polêmico. Mas esses atos existem. Por exemplo, quando muitas vezes você vai atender uma pessoa dessa, eu não sei se você já ouviu a expressão, lá para nós no Cariri é muito forte, fulano de tal está com o cão nos coros. Ou quando a gente está com raiva, né, de alguém, né, ou quando fala que alguém está fora de si. Então isso pode acontecer. O importante aí é que nós possamos fazer o discernimento, termos sabedoria e saber se é uma questão de saúde, psíquica, mental, ou se é uma questão de possessão diabólica. E a igreja, o catecismo da igreja, aconselha que a igreja faça isso, faça o exorcismo. E por isso que é importante, como igreja também, nós termos essa consciência para ter esse discernimento, quando é possessão diabólica ou quando é questão de saúde. Como tudo acontece? Antes do ritual, o padre verifica se a pessoa está mesmo possuída. Geralmente, há 4 sinais de possessão: domínio de línguas desconhecidas, conhecimentos de assuntos impossíveis, detalhes da vida do exorcista, por exemplo, forças incompatíveis com a condição física e idade do sujeito, e a aversão ao sagrado. Com a possessão confirmada, o padre dá início ao ritual, que segue o livro Ritual de Exorcismo e outras súplicas. Pede para sair, receita católica para a expulsão. O exorcismo deve ser discreto, em casa ou em um oratório, com a presença de familiares. Se a vítima apresentar força anormal, pode ficar amarrada em uma cama ou em uma cadeira. O local deve ter um crucifixo ou a imagem da Virgem Maria. Depois da reza da água benta, o padre avalia se o diabo saiu ou não pelo semblante da pessoa. Se ela estiver calma e demonstrando paz do espírito, sucesso. Se não der certo, rolam mais sessões. Pronto, fulano está com cão nos coros, a gente está preocupado que a pessoa deve estar possuída. Padre Ivan não faz. Padre Ivan é um sacerdote da igreja daqui de Fátima, do 13 de maio. Padre Ivan, ele vai aconselhar alguém a procurar uma outra pessoa, o senhor não é preparado para isso, não é isso? O senhor pode indicar uma pessoa, porque como o senhor falou, existem padres preparados para isso, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque, segundo as normas do direito canônico, os direitos da igreja, ninguém pode sair agora fazendo exorcismo, nenhum de nós padres. Ele tem que ter autorização do bispo. No nosso caso, do arcebispo, né? Aqui tem o padre Fabrício, que é quem faz, que tem essa autorização e que é formado para isso. Então, é importante quando você tem ali o padre que é referência, para quê? Para que também seja algo seguro, firme. Porque aqui tem gente que quando olha para alguém, todo mundo está com um cão. É coisa... está possessiva, né? Está ali possessa. E não é assim. Ou então alguém que olha e diz, não, isso não tem nada, é criação da cabeça dela.
E aí é importante porque aquele padre indicado, aquele preparado, ele vai ter também o auxílio das ciências, tanto da psicologia como da parapsicologia, para que possa também dizer, realmente essa pessoa está possessa ou não possessa. Quando a gente sabe que uma pessoa está possuída, está possessa, né, está sendo presa por este mal, como é que a gente desconfia, como é que a gente analisa ela está? Quais são os sintomas? Primeiro é uma anormalidade da pessoa. A pessoa está descontrolada. Não sei, a gente escuta a expressão, alguém surtou. Às vezes alguém surtou, tem que saber, é problema de saúde dela, é problema de possessão, é coisa do mal. E o mal existe? Existe. Assim como existe o caminho do bem, existe o caminho do mal. Os discípulos, quando voltaram com Jesus, eles disseram, Senhor, até os demônios se submetem à vossa palavra. Quantos exorcismos Jesus fez? No sentido de dizer que isso existe. Agora, nem tudo é diabólico, nem tudo é possessão. Tem muita doença, sobretudo na área mental, na área psicológica. Tem muita doença por aí que nós precisamos fazer o discernimento. Eu vou agora numa casa, nesse momento, estou saindo daqui, nesse momento falando com o senhor, e eu vou encontrar uma pessoa, um curandeiro, que na verdade ele vai fazer uma limpeza nessa casa. Ele fala que é um exorcismo, fazer essa limpeza toda que vai acontecer. O senhor falou sobre o que você vai ler. Na verdade, quando a gente vê... Não, eu estou falando que a gente vê na televisão, né? A gente aprendeu na televisão que o exorcismo é aquilo que você abre, o padre abre a Bíblia, tem água benta, tem o texto, né? Se ler alguma coisa, algum trecho da Bíblia direcionada a esse fato de exorcizar aquele momento, aquela casa, aquela entidade, existe na Bíblia, que geralmente é feita em latim, não é isso? Exatamente. Existe uma parte da Bíblia que se faça? Possa ler? A palavra de Deus, a partir de Jesus Cristo, muitos textos vai se falar dessa questão do exorcismo. Então, para nós é importante, quando você olha os textos que fazem referência sobre a questão do exorcismo. Porque o mal está aí. A Bíblia diz que não sabe de onde veio, mas que ele existe. Não é? E a igreja, o catecismo da igreja orienta para que a gente faça. Bem, foi um prazer enorme falar com o senhor, né? Eu queria que o senhor me abençoasse. Se tivesse uma água benta que eu queria que o senhor me abençoasse, porque agora eu vou entrar agora na casa, né? Eu vou para essa casa agora e esses locais que eu ando são locais muito pesados, né? Ninguém sabe o que tem lá dentro. Eu queria que o senhor me desse sua bênção para poder eu desenvolver esse trabalho melhor do que o que eu faço ainda. Se o senhor puder fazer isso. Com muito prazer. Então é muito importante você ir com muita serenidade, escutar o que vão fazer, não é? Muita serenidade, muita tranquilidade, porque lá na minha região, no Cariri, a gente diz assim, quem pode mais do que Deus? Ninguém. Então a graça de Deus é muito maior. E que você e também toda a equipe seja muito abençoada. Que Deus abençoe também esse texto como sinal de oração e de santidade. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de sairmos da igreja, depois da bênção do Padre Ivan, fomos até a casa, onde acontecia o fato das crianças ter batido uma foto e ter aparecido tal entidade que perturbava aquela casa. A casa guardava, sinceramente, uma energia negativa, uma energia muito forte que até mesmo o curandeiro, Pai Gerson, se sentiu um pouco temeroso com o que poderia acontecer naquela casa. Mas adentramos e fomos conhecer a casa onde habitava o mal. Ambientes perturbados, casas que se tornam mal assombradas, pessoas com problemas demoníacos. Demônios se apossam das pessoas para usar o seu corpo, usar a sua mente e a sua alma. Bem, eu estou aqui com o Pai Gerson e a gente vai entrar nessa casa. Essa casa foi uma pessoa que bateu uma foto e, na verdade, atrás dessa foto de duas crianças apareceu uma entidade. Essa entidade vem perturbando essa casa. E nós procuramos o Pai Gerson para vir aqui para fazer um exorcismo. Pode-se falar exorcismo, pode-se dizer reza forte, pode-se dizer uma limpeza de casa. O que a gente pode, na verdade, falar? É um exorcismo, uma limpeza de casa, uma reza forte? Como é que a gente pode dizer quando a gente vai entrar nessa casa uma limpeza?
Nesse caso é o exorcismo, porque você está exorcizando, está expulsando espíritos errantes que adentram no recinto e perturbam as pessoas, que aí as pessoas não passam a ter paz. Aqui, na verdade, foi encontrado, foi batida uma foto, né? Isso. É, Que é a casa. eu posso subir? Ou o senhor não vai subir? Não, tá limpo, pode subir. Posso Sem subir? medo. Vamos lá. Não, vai o senhor primeiro. primeiro? Vá primeiro, por Vamos lá, favor. vamos lá. A gente vai entrar aqui na casa, é um pouco tenebroso, porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer lá dentro, né? O pai Gesso já disse que eu posso entrar, mas ele vai entrar como sacerdote primeiro, para poder ir logo abrindo. Olha aqui como é que funciona, olha aqui como é que funciona. Pode subir, pai Gesso. Deixa eu entrar aqui. A casa é uma casa que... Aqui é casa. É complicado, viu? Vamos lá. Se olhar uma vela, quando você entra, olha como é que fica. Olha aqui, olha, fecha aqui, olha o Fecha poro. aqui no braço. Fecha aqui nos braços. Ó. Tá tudo arrepiado, gente. Então, aqui... De arrepiar mesmo, eu tô... Ó, a história de arrepiar ela não é fictício, né? Tá fechando em cima, tá vendo que a proporção, Olha aqui, ó, não, fecha aqui direitinho, fecha aqui, olha. Ele tá tudo arrepiado. a proporção de você vai entrando, aí ele fala, a gente vai conseguir. Essa casa, ela já faz algum tempo, até chegarem até a mim, e aí a gente começou o ritual de um processo de exorcização para expulsar os espíritos errantes. Pai Gesso, agora a gente tem medo porque é um ambiente tão. Olha aqui o colchão aqui, ó. É um ambiente bem, sim. Eu não sei, uma energia que é forte aqui dentro, que você fica um pouco aqui meio que perturbado. Não sei se a câmera está assistindo também, eu tô meio aqui, sei lá, eu tô. Não fica, né? A proporção que você vem entrando, adentrando o recinto, você sente, né? Mas logo, questão de 10 minutos, aí você já não vai sentir mais, já vai passar os arrepiamentos e aí já vão ser neutralizados. O que é que acontecia aqui? Por exemplo, aqui Nesse espaço de, vamos dizer que sejam 3 metros quadrados. pronto. Ela tinha 2 crianças, na qual as crianças batiam foto no celular dela, brincando, e aparecia aquelas imagens que você recebeu. E tem uma adolescente, entre 15 e 16 anos, e que de madrugada espíritos pulavam em cima da casa dela, e por esse motivo, não aguentando a pressão, né, a adolescente se apavorou e tiveram que sair às pressas. Vou deixar o pai Gerson aqui, agora ele vai se concentrar um pouco. Fique à vontade, a gente vai... Olha, nós vamos aqui nessa casa hoje, assim, para mim é uma coisa diferente, é incrível. Mas a gente vai acompanhar, não pelo como a gente vê em filmes, os padres fazendo esse exorcismo, como pode ser falado, mas é uma reza, uma cura, uma limpeza que vai acontecer aqui agora. Na realidade, o que a gente vai fazer? A gente vai invocar as forças da natureza para desorcizar, né? Afugentar o espírito errante desse local para ser levado para um campo de evolução e para que ele não perturbe mais. Vamos começar agora. De toda a espiritualidade positiva. De toda a espiritualidade positiva. O que que tá... tem alguma coisa que estava aqui que caiu, que quebrou. O que foi isso aqui? Na realidade, é quando você começa a manifestar, a manifestação começa a revolta, né? E aí, começando a revolta, você tem que ter o psicológico bem preparado para que ele possa não te atingir. Mas isso faz parte do que ele fazia antigamente, dessa brincadeira que ele ficava com as pessoas, quebrando as coisas dentro de casa? Porque portas aqui é natural se ver bater, mexer em porta, mexer no trinco mesmo, abrindo as portas. Como é que foi aqui toda a limpeza? Ela é trabalhosa, mas já está tudo bem. Está tudo bem. A pessoa que for morar, o proprietário vai só limpar, varrer, lavar, mas já está tudo ok. Não tem mais nada aqui dentro? Não, a pessoa que vier morar agora pode ficar.
que você e também toda a equipe seja muito Meu texto aqui. abençoada. Que Deus abençoe também esse texto como sinal de oração e de santidade. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.